Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 1. Faleceu Samuel todos os dias de Israel, faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Verso 2, havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, quer dizer rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços. Ele lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz em tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta a teus moços, eles te dirão: achem mercê, pois, os seus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Até aí. Deixa aberto aí, não feche, fecha até somente os olhos. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti. Mais uma vez, Senhor, nós nos humilhamos diante da Sua grandeza, majestade, formosura, beleza, perfeição. Reconhecemos nossa indignidade, pequenez, imprestabilidade, insuficiência e urgente necessidade de graça. Que ela esteja aqui essa noite, a despeito de nós, de mim, dos nossos pecados. Sê conosco, Senhor. Inunda, Senhor, enche todo esse salão com Tua glória, com Tua graça. Que o Espírito de Deus atue poderosamente, comunicando Suas verdades, abrindo os olhos dos cegos, ouvidos do surdo, quebrando corações duros, para que Teu reino avance, para que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, preste atenção aqui. Essa mensagem vai ser uma mensagem bem prática, muito, mas muito prática. Hoje eu vou explorar um pouco a área conjugal. Sim, o casamento, o matrimônio. De modo que o tema da minha mensagem será: como eu mesmo destruo o meu casamento. Como você mesmo destrói o seu casamento. O casamento é uma das maiores bênçãos que o Senhor pode conceder a alguém. Preste atenção. O casamento, o matrimônio, é uma das maiores bênçãos que Deus pode conceder a alguém. Ele mesmo, o próprio Deus, quando criou tudo e criou o homem, Adão, disse: não é bom que o homem fique só. Até então, não havia pecado em toda a criação, em todo o universo, o homem já tinha sido criado. Estava tudo perfeito.
porém incompleto. Deus então institui o matrimônio. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quando o Senhor faz, Eva dá ela em casamento a Adão. Portanto, o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Casamento é bênção, é bondade de Deus para nós. Entretanto, nos nossos dias, o casamento tem sido uma experiência traumática. Hoje, alguns casamentos têm sido verdadeiros convites ao inferno, a viver o inferno. E muitos dos responsáveis por esse inferno que se tornou os casamentos, são os próprios cônjuges, são os próprios membros do casamento. Eles, com as suas próprias mãos, destroem seus matrimônios. E eu gostaria então de falar com você sobre isso. A mensagem é para casados, a mensagem também é para solteiros que um dia se casarão, a mensagem é para pais, a mensagem é para filhos. Eles mesmos, então, destroem seus casamentos. Nesse sentido, a vida de Nabal, esposo de Abigail, que é da onde eu tirei o texto, vai nos mostrar o que destrói um casamento. Quem já está nessa igreja há mais de 5 anos, 6, 7, 8, já viu eu pregar mensagem sobre Abigail, com o título de A Esposa Perfeita. Abigail é a melhor esposa das Escrituras. Se Abigail é a melhor esposa, Nabal é o pior marido que já existiu. É o pior marido das Escrituras. E o exemplo de Nabal, a figura de Nabal, vai nos mostrar como um casamento é destruído, como nós mesmos podemos destruir os nossos casamentos. Fique atento então, vamos aprender alguns princípios bem práticos. Primeiro, o casamento se destrói quando não se aproveita as oportunidades. Quando o casamento se destrói, quando nós não aproveitamos as oportunidades. Se você notar no verso 2 e no verso 3, você vai ver várias bênçãos que Deus tinha dado para Nabal, e muitas oportunidades. Nabal tinha tudo para ser um homem feliz e realizado na sua vida conjugal. Deus o abençoou além da conta. Deus deu posses, deu mulher, uma mulher santa, Deus deu uma família abençoada, mas Nabal não soube aproveitar as oportunidades e as bênçãos que Deus deu. Vamos ver aqui pelo menos três elementos que poderiam levar Nabal à felicidade, ao sucesso, à paz e à realização no casamento, mas ele não aproveitou. A primeira é que Nabal procedia de uma família piedosa. Veja o verso 3, a parte A. Nabal era o nome deste homem, Abigail sua mulher. A última frase, ele era da casa de Calebe. Nabal era da casa de Calebe. Quem era Calebe? Se você se lembrar, 2 milhões de israelitas saem do Egito até a terra prometida. E apenas 2 homens entram na terra prometida. Todo o restante morre no deserto. Quem eram esses homens? Um era Josué e o outro era Calebe. Calebe foi um grande líder, um grande homem, um referencial, um homem santo. Ele foi um dos espias que obedeceu a Deus e junto com Josué, o único que entrou na terra prometida. Nabal descendia desse homem. Nabal era parente de Calebe, vinha da família de Calebe, de uma família piedosa, instruída na lei de Deus.
que tinha tido experiências com Deus. Então ele herdou o legado de uma família piedosa, e de uma família obediente na sua palavra. Ele havia recebido instrução, então não poderia se desculpar por ignorância. Ele deveria ser um bom marido, ele deveria ser um bom pai, ele deveria ser um homem piedoso e santo, porque ele recebeu instrução. No entanto, não aproveitou o fato de ter nascido num lar cristão, de ter tido pais piedosos, de ser criado nas disciplinas e doutrinas do Senhor. Da mesma forma, muitos casais e casamentos são destruídos porque os cônjuges não levam em conta a instrução que tem recebido. Se você é cristão, se você teve acesso à palavra, você não tem desculpa de ser um mau marido, você não tem desculpa de ser uma má esposa. Eu não estou falando que você teria que ser como Nabal, eu não tive família cristã ou descendência piedosa. Não, no seu contexto é cristão, congregue uma igreja, tem acesso às verdades bíblicas, então você não tem desculpa de ser um péssimo marido, uma péssima esposa. Deus privilegiou você também de congregar numa igreja bíblica, de ouvir sermões expositivos, de ter acesso à literatura cristã saudável, de ter acesso a programação online de qualidade. Então também não há desculpa para não ser um bom marido, para não ser uma boa esposa. E pessoas que, apesar do acesso que têm, não fazem bom uso dele, destrói o casamento. Você não está aproveitando o fato de estar numa igreja bíblica, você não está aproveitando o fato de ter programações de altíssima qualidade, você não está aproveitando o fato de a internet ter nos disponibilizado acesso a grandes doutrinas, grandes pregadores. Isso destrói um casamento. Isso destrói. Você não tem desculpa de dizer que é carnal, grosso, estúpido, ou rixosa, imoral, por não ter tido oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade tremenda. Então você tem a obrigação de ser um bom marido e a obrigação de ser uma boa esposa. Por quê? Porque o que muito foi dado, muito será cobrado. Segunda fator que mostra que ele não, ele possuía uma esposa maravilhosa. Ele possuía, olha só o verso 3. Nabal, o nome desse homem, e Abigail de sua mulher. Olha as qualidades, era sensata e formosa. Abigail era bela por dentro, era bela por fora e por dentro. Abigail não só tinha beleza, mas também caráter. Não tinha como ser melhor. Era uma mulher piedosa, santa, honesta, íntegra e bonita, charmosa, elegante. A Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor, Provérbios 19:14. E esse homem recebeu uma esposa prudente do Senhor. A Bíblia diz que a mulher virtuosa vale mais que os mais finos rubis. Nabal recebeu uma mulher virtuosa, mas Nabal não valorizou a esposa que tinha. Você não é assim? Aproveita a mulher que Deus te deu, aproveita a mulher que Deus colocou. Há muitos homens que não valorizam as mulheres, as esposas. Olha vocês aí, não é verdade? Olha ali o Juarez, a Francinalda, piedosa e bonita. Olha ali o Mateus, não tem cabelo, passou já dos quase 3 dígitos, recebeu Fernanda, piedosa e bonita. Olha eu, olha ali, piedosa e linda. Aproveita, talvez você, seu jagunço, não merecia uma mulher dessa. Talvez Deus falou, só vai ter conserto esse homem se eu botar essa mulher na vida dele. Deus botou.
para pôr você na linha. Podia ser só piedosa, Deus ainda teve misericórdia de ser bonita. E você não está, trata a mulher com desprezo, ignora. Você tem a chance de construir com essa mulher uma vida feliz. Você tem a chance de construir com essa mulher uma vida piedosa. Olha quem Deus pôs no seu caminho, meu irmão. Ou minha irmã também, o mesmo se aplica, porque a mensagem, apesar de lidar com o homem, também lida com a mulher. Olha você, santa, não passa um chapinho, isso faz 2 meses, está difícil, não quer saber de caminhar, não quer saber só brigadeiro todo dia, toda hora. Deus botou um homem charmoso, piedoso na tua vida, aproveita as oportunidades. Valoriza o seu marido, valoriza a sua esposa. Claro que na maioria dos casos, quando se diz no meio cristão, você tem mais maridos incrédulos do que esposas. É muito comum você ver a mulher sozinha na igreja, porque o marido está lá no boteco. Não é muito comum ver o marido sozinho. Então nós temos bem mais homens ímpios do que mulheres. Nesse caso, tem maridos que não valorizam a mulher. Valorize a esposa, a pessoa que Deus pôs no seu caminho. Porque eu tenho absoluta certeza disso. Pode ver que em muitos casamentos há um desequilíbrio, principalmente espiritual, não é? Sempre tem uma parte mais santa, mais piedosa, mais bíblica, não é? Por quê? Porque Deus colocou no caminho da menos santa, menos piedosa, menos espiritual, para quê? Para erguer esse homem, para erguer essa mulher, para dar a chance dele ser feliz, a chance dele ser completo, a chance dele encontrar o caminho de Cristo e da sua salvação. E o infeliz não aproveita, ou é infeliz, não deixa a oportunidade passar. Esse homem tinha tudo, olha, formosa e temente, formosa e piedosa, meu Deus, que coisa linda, sensata, íntegra. Aproveita. Terceiro, ele era um homem rico e abastado. O verso 2 diz isso: havia um homem que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado. Nabal tinha o privilégio de ser o homem mais rico de sua região. Ele era um grande fazendeiro, tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, tinha muitos servos, vivia no conforto, no luxo, mas era infeliz. Ele não sabia fazer o uso adequado do dinheiro, ou melhor, escuta aqui para machos, ele entendia que o fator predominante para trazer alegria, completude, realização num casamento, eram as posses materiais. A felicidade daquele homem se resumia, consistia apenas em dinheiro. Posses, dinheiro não é suficiente para trazer realização num casamento. Ele era rico, mas infeliz, mas um casamento horrível. E muitos casais, os cônjuges, pensam que a felicidade está, se eu adquirir isso, quando eu tiver aquilo, eu não tenho paz por causa disso. Você está enganado, você está completamente enganada, porque ele tinha tudo isso. E às vezes você encontra casais morando em edículas, que não tem um carro próprio, que tem condições de saúde precárias, mas estão cheios de riso, gozo e júbilo no seu rosto. Não pense que dinheiro, conforto, posses são suficientes para um casamento feliz. Não são. Isso destrói um casamento. Destrói. Ele desprezar a chance que Deus está dando de uma igreja bíblica.
Isso destrói um casamento, ele não aproveitar a pessoa que Deus colocou na vida dele. Isso destrói um casamento, o homem achar que um casamento feliz, tudo que ele precisa para um casamento feliz, são riquezas materiais. E eu vou te dizer até mais. As riquezas e as posses, muitas vezes são as grandes causas de destruir um casamento. Vaidade, ostentação, luxo, isso destrói, isso muitas vezes não traz felicidade, coisa nenhuma. E Nabal pensava assim. Não pense você assim, homem, e não pense você assim, mulher. Segundo, então primeiro, o casamento é destruído pela falta de oportunidade, por não aproveitar as oportunidades. Segundo, um casamento é destruído pela falta de caráter de um ou dos dois cônjuges. Aí vai algo para vocês, solteiros. Está procurando uma menina, homem? Procure caráter e não beleza. Está procurando um homem, mulher? Não veja se ele é rico, abastado, não. Não procure riqueza nele. Procure caráter. Porque a falta de riqueza não destrói casamento, mas a falta de caráter destrói. Ai, é uma gracinha. Se for mau caráter, corre. Nossa, pastor, é cheio de posse, é um empresário. Se não tiver caráter, corre. A vida de Nabal foi uma tragédia. Ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha nome, mas não tinha caráter. Ele tinha tantos motivos para viver uma vida conjugal feliz, mas estragou tudo com suas próprias mãos, porque era um mau caráter. Quantos de nós? De vocês? Tinha tudo para viver um casamento feliz, tinha tudo para viver uma vida feliz, e estragou com a própria mão. Foi Nabal. Deus deu uma mulher bonita, uma família piedosa, nasce num lar cristão, a mãe educa na igreja, o pai educa na igreja, aí Deus bota o marido bom na vida, bota uma esposa, ele vai lá e estraga tudo com a mão. Por quê? Não tinha caráter. Estragou tudo. Não é assim? Aí você chora, ai, se eu pudesse voltar atrás. Olha o que eu fiz, estraguei tudo. Pois é, estragou tudo. Por quê? Falta de caráter. E nós vamos ver agora alguns traços do seu caráter. Primeiro, ele era um homem grosso na sua comunicação. Veja o verso 3. Nabal era o nome deste homem, Abigail sua mulher. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E o verso 17, a última frase, a última. E não há quem lhe possa falar. Era um homem grosso na comunicação. Um homem que se comunicava com rudeza, com aspereza, com falta de educação. Um homem que não tinha cuidado com as suas palavras. Isso destrói casamento. Mulheres e homens que não têm cuidado com as palavras, que não sabem se comunicar. Segundo, ele tinha um temperamento insuportável, ainda no verso 3, em outras traduções diz que ele era rude e perverso em tudo que fazia, um homem insuportável, uma pessoa que você não aguenta conviver da presença, pessoa desequilibrada, pessoa irascível, irada, uma pessoa sem diálogo racional, homem insuportável. Tem mulheres que são insuportáveis, esposas insuportáveis, iracundas, rechosas, desequilibradas, ou homens assim, rudes, perversos, não tinha caráter. Que mais? Ele era um homem avarento e egoísta. Veja o verso 14. Neste meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto seus mensageiros a saudar nosso Senhor,
porém este disparatou com eles, ou insultou. Agora o verso 21, veja o verso 21. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este, Nabal, possuiu no deserto, tudo quanto lhe pertence, ele me pagou mal por bem. Ou seja, Davi ficou um tempo acampado na região onde estavam as fazendas de Nabal, e Davi ficou ali várias semanas, montando guarda, guardando a fazenda para ele. Aí quando pediu, dá agora comida para meus soldados, ele não quis dar. Era um homem avarento, egoísta, materialista, vaidoso, mau caráter. Isso destrói casamento. Mulheres vaidosas, materialistas, egoístas, querem tudo para si. Ou homens assim. Imagina conviver com indivíduos assim, grossos, estúpidos na comunicação, de temperamentos insuportáveis, apegados a dinheiro, materialistas, avarentos e egoístas, que só pensam em si. Que mais? Ele tinha mania de grandeza. No verso 36 diz: voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Ele gostava de ser o que não era, tratado como um rei, uma pessoa ensimesmada, intoxicada de si. Você não tem assim, não vê cônjuge assim? Esse homem está viciado em si mesmo, essa mulher está viciada em si mesma. E por fim, ele era um homem louco, filho do maligno, verso 17, agora pois considera e vê que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra nosso Senhor, contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, quer dizer, filho do maligno, de uma moralidade baixa, um homem sem temor a Deus, um homem entregue ao pecado. O que destrói o casamento? O casamento é destruído pela falta de caráter. Talvez você casou com um homem assim, um homem grosso, de um temperamento insuportável, egoísta, um homem soberbo e um homem de moralidade baixa, levado ao pecado. Ou você casou com uma mulher assim, e isso destrói um casamento. Pessoas que têm traços assim no caráter, destrói o casamento. Agora nós vamos ver como a falta de caráter, esses traços do caráter dele, vão ser demonstrados na relação dele com Abigail e com Davi. E nós continuaremos a ver como a falta de caráter destrói o casamento. Veja só, preocupar-se apenas com o ter e não com o ser é a causa da ruína de muitos casamentos. Muita gente preocupa só em ter, ao invés de preocupar ser. O ser é mais importante que o ter. O ter não sustenta um casamento, mas o ser, ainda que eu não tenha, sustenta. Não importa o que você tem, importa o que você é. Nabal se importava mais com o ter. Tenho tudo, mas não sou nada, sou mau caráter. Ele pensava que apenas o dinheiro, os bens, a ausência de dívidas vai construir uma família feliz. Quando eu pagar as contas, quando eu tiver a casa própria, quando eu esticar um pouquinho aqui e ali. Conversa fiada. Presta atenção, sua alegria e felicidade e paz não podem ser medidas pela sua prosperidade financeira, mas pelo seu caráter. Novamente,
sua alegria, felicidade e paz no casamento não podem ser medidas pela sua prosperidade financeira, mas pelo seu caráter. Ninguém é mais feliz por morar numa casa maior ou andar num carro mais bonito, pois Nabal era rico e infeliz. Então vamos ver aqui os traços no caráter de Nabal que destroem o casamento. Primeiro, ele só vivia de aparência. Viver só de aparências destrói o casamento. Verso 36 novamente, veja só. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei, e o seu coração estava alegre, ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu a ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Nabal deu uma festa de rei, sem ser rei. Nabal não era rei, mas Nabal era o tipo de gente que gosta de impressionar. Nabal é aquele tipo de homem que vive de aparência, que gasta o que não tem para mostrar o que não é para pessoas que ele nem conhece. Conhece esse tipo de gente? Isso destrói casamento. Há pessoas que estão mais preocupadas com a opinião dos de fora do que com a opinião dos de dentro. Há pessoas que estão mais preocupadas em agradar os de fora do que agradar os de dentro. Você já viu assim, maridos? Estão na igreja, num aniversário, numa festa, são educados, são simpáticos, são doces. A mulher, que é isso? Quando chega em casa, por que você não me trata assim? Por que você não se comporta aqui em casa igual você se comporta lá fora? Por que lá você abraça todo mundo, ri para todo mundo, e aqui você é grosso e estúpido? Você destrói casamento. Por que você ajuda tanta gente? Fulana liga, você vai lá consertar o encanamento dela. Fulano liga, você sai daqui para ir atrás do filho dela. Você empresta dinheiro para fulano. E por que aqui está faltando coisa? E por que aqui está tudo estragado? Você destrói casamento. Está cheio de maridos assim, mulheres assim. Estão mais preocupados em agradar os de fora do que cuidar dos de dentro. Só querem viver de aparência. Isso vai gestando ódio dentro da esposa, vai gestando barreira, vai criando muros que depois não podem ser mais derrubados. É uma hipocrisia que não tem fim. Você conhece alguém assim? Ele vivia só de aparências. Isso destrói casamento. Não faça para os de fora o que você não é capaz de fazer para os de dentro. Não seja com os de fora o que você não é capaz de ser com os de dentro. Isso vai destruir o seu casamento. Não viva de aparência. Seja de fato quem você é. Nabal era um homem assim. Segundo traço, Nabal era um hipócrita. Segundo, Nabal não se comunicava com Abigail. A incomunicação, ou a falta de comunicação, destrói o casamento. Veja o verso 17, a última frase. Esse homem é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Não tinha diálogo com esse homem. Esse homem é um homem rude, áspero. Ele vivia dando patada para todo lado. Não havia jeito de dialogar com esse homem. Só abria a boca para amaldiçoar, gritar, xingar, acusar, humilhar. É aquele tipo de pessoa que não quer ouvir, só quer falar. É aquele tipo de pessoa que não consegue sentar e, como adulto, com lucidez, iniciar um diálogo racional. Ele não consegue, não há quem lhe possa falar, não tem conversa com esse homem. Esse homem é uma besta, uma fera, um monstro. Não dá para conversar com ele. Isso destrói casamento. Falta de diálogo, de comunicação.
de sensibilidade. É o tipo de homem que não deixa a esposa expor suas ideias, não deixa ela tecer suas opiniões, ou vice-versa. Ele, esposa, ou ela, marido, vive em um cativeiro. Calada, cala a tua boca, não fala nada, não quero saber da tua opinião. Tem diálogo. Quantos casamentos são assim? Feridos, destruídos. Quantos casais que estão imergidos em agressões verbais ou estão em completo silêncio? Já joguei a toalha. Não dá para conversar com esse homem. Sem comunicação, não há casamento. Sem comunicação, o casamento é destruído. Aqueles homens que pela força física ou imposição tolhem as mulheres das suas opiniões, eles policiam o tempo. Não fale. Era Nabal. Não tem conversa com esse homem. Ou com essa mulher, porque eu estou falando aqui, pode ser que por causa da composição biológica do homem, a maioria seja, mas tem mulheres que são assim, que colocam os homens num cercadinho, você fica e manipulam, falta elas colocarem a palavra na boca dele, para decidir o que ele vai falar. Isso destrói casamento. Terceiro, estamos vendo traços no caráter de Nabal, que destrói o casamento. Nabal era um homem ingrato. Ingratidão. A ingratidão destrói casamento. Versos 10 e 11. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Não, errei, estou no 26. Verso 10 e 8. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, meu pão e minha água e a carne das minhas reses, que degolei, para os tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm. Nabal não retribuiu o favor que Davi fez a ele, de proteger, guardar todas as tuas terras. Foi um homem ingrato, e com certeza ele transferia essa ingratidão para a sua mulher, Abigail. Nabal então trata aqueles homens com desprezo. Meu irmão, como é difícil você conviver com uma pessoa que não te valoriza, não reconhece seu valor, que despreza você. Uma pessoa que não reconhece seus esforços e suas virtudes. Isso destrói casamento. Um homem ingrato. Você está quantos anos servindo esse homem? Cozinha para esse homem, limpa para esse homem, lava para esse homem, suporta esse homem fedido. Ingrato. Não lembra de você. Tem gente que não sabe dizer obrigado. Maridos que nunca reconhecem o trabalho das suas esposas, ou esposas que não conhecem, porque vou te falar também, serva. Tem mulher aqui que Deus não deu marido não, deu anjo. Seu marido é um anjo. E você não está valorizando esse homem. Um homem paciente, bondoso, generoso, homem que faz tudo por você, que tolera seus erros, que perdoa você. Pelo amor de Deus, gente, se destrói casamento, ingratidão, falta de reconhecimento. Valoriza essa mulher que Deus te deu, valoriza esse homem, diga obrigado. O que eu fiz? Não, só pelo que você não fez de ruim por mim, pelo tanto que eu merecia, eu tenho que agradecer. Agradeça. A ingratidão machuca pessoas, fere pessoas.
Isso aqui destrói casamento. Esse homem era um homem ingrato. Imagina a cena de um homem com a pança desse tamanho, bêbado, sentado naquelas poltronas, comendo até sair para os narizes. E dane-se com o resto, mulher, filhos, empregados. Isso destrói casamento. O que mais destrói? Quarto, o egoísmo. Parte do que eu comecei a falar agora, destrói casamento. Veja o verso 11. 25, 11. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e as carnes das minhas reses? Só até aí. Nabal era um homem extremamente egoísta. Toda a sua riqueza é dele, para usar com ele mesmo. São homens que têm dificuldade de abençoar suas esposas. Tudo que ele tem é para ele. Tudo. Repare nos pronomes possessivos no verso 11. Meu pão, minha água, minhas reses. Meu, minha, minhas. Totalmente egoísta. Você já viu homens assim? A mulher vai pegar o carro. Meu carro. Tira a mão do meu carro. Olha, quando briga, ó, essa casa que você está, eu paguei com o meu dinheiro. Depois que você casou, não tem mais meu, minha, nem minhas. É nosso. Nosso. E se quiser, nós brigamos na justiça para ver se eu estou errado. É nosso. Você quer acabar com uma mulher, você fala isso para ela. Meu carro, minha casa, comida que eu comprei com meu dinheiro. Egoísmo. Ou maridos que deixam as suas esposas com necessidades. Coitadinha, não veste direito, não compra um remedinho, não cuida da mulher. Mas está lá no boteco. Está lá assando carne para ele. Está lá fazendo o que apraz. Dinheiro para ele tem. E ela está sem. Isso destrói o egoísmo. Agora é bom quando você vê, principalmente o marido, porque é o provedor, mas ambos os cônjuges. Quando um dos cônjuges, no caso o marido, se sacrifica para dar o melhor para sua esposa. Tira de onde não tem para agradar ela. Pensa sempre em primeiro lugar nela, nos filhos, e não nele. De modo que o contrário destrói o casamento. Vamos agora para o último ponto. A falta de temor destrói o casamento. A falta de temor destrói o casamento. Vamos ver agora no verso. Só um minuto. Enquanto eu acho que você vai pensando aí, como é que está a sua comparação com Nabal. Verso 25. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, é loucura, porque Nabal quer dizer louco. A loucura está com ele. Até aí. O texto diz que Nabal era filho de Belial. Em 2 Coríntios 6,15, Paulo cita esse termo Belial, e o nome é traduzido por maligno. A Septuaginta traduziu como homem-cão. Era um homem-cão. Esse homem não tinha temor a Deus. Era um homem que não estava contando mais com lucidez. Era um louco. Era um homem propenso para o mal. Nabal era ímpio.
Isso destrói um casamento, você casar com um homem que não é convertido, ou com uma mulher ímpia. Invariavelmente esse casamento vai ser levado ao fracasso. Quando você tem um casamento misto, como quando uma das partes não temem a Deus, são filhos de Belial, o casamento se destrói. Ou pela falta de conversão, ou pela falta de temor. Não é isso? Se o homem chega e sai de casa, eu não vejo ele pegar uma Bíblia, eu não vejo ele orar, eu não vejo ele cantar um louvor, é palavrão, é mentira, que é isso? Essa mulher está casada comigo, não gosta de ir à igreja, não lê a Bíblia, não tem temor a Deus, só é envolvido com picuinha, com fofoca. O casamento acaba. É isso que destruiu o casamento, esse homem. Sem temor, sem balizas, sem regras cristãs. E qual que foi o resultado? Olha o verso 17, qual que foi o resultado? Agora, pois, considere e vê o que has de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. O que é a sua casa? Sua família. Esse homem atraía maldição para o seu lar, para a sua casa. Todos aqui seriam mortos se Abigail não tivesse agido. Como é que eu estou encerrando? Um homem ou uma mulher que age e vive assim é a causa da ruína do seu casamento. O verso 17 mostra as consequências da vida de Nabal. O mal está determinado contra essa casa. A falência desse casamento está determinada, a ruína. Por causa de quem? Nabal. Ele destruiu com as próprias mãos. E o fim de Nabal foi trágico. Olha o que diz o verso 39. Não, o verso 38. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Você lembra como eu comecei como o livro começa? Começa, verso 1, com a morte de Samuel. E a Bíblia diz que eles prantearam, todos os filhos de Israel prantearam a morte de Samuel. Nabal não. Ele colheu o que plantou. Deus tirou a vida dele. E ninguém chorou a morte desse homem, porque ele não se arrependeu. Tudo aquilo que ele juntou não serviu para nada. Ele não levou sequer uma moeda de prata. Negou dar toda a sua riqueza a Davi, mas no final, por ter se casado com Abigail, Davi ficou com toda a sua riqueza. Seu casamento foi infeliz todo o tempo que ele viveu nessa terra. Seu casamento foi infeliz todo o tempo que ele viveu nessa terra, até a destruição total, com a sua morte. Queridos irmãos, como é que está o seu casamento? Você, homem, está se portando como Nabal? Ou você, mulher, está se portando como Nabal? Seu casamento está assim já, não destruiu, pastor, mas está um fio. Ele tem todos os traços e o perfil que o Senhor traçou aí. O que eu faço? Vamos abrir no Salmo 128, então nós vamos encerrar. É muito simples, é só você fazer o contrário do que foi dito aqui. Isso pode ser resumido no Salmo 128. Verso 1: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
está falando o homem, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tua mão, de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como reverter a situação? Tema ao Senhor. Temer ao Senhor é o resumo de quê? Alinha sua vida com a vontade de Deus. Essa é a ideia. E você vê todas as consequências, uma mulher frutífera, filhos crescendo como rebentos, felicidade, paz, provisão, prosperidade, alegria. Se arrependa dos seus pecados, homem. Marido, se você tem procedido assim. Se arrependa dos seus pecados, mulher. Esposa, se você tem procedido assim. Procure o seu cônjuge. Proste-se aos pés dele e diz: me perdoa e me dá uma nova chance. E com a ajuda da palavra de Deus, da graça de Deus, alinhe todo o seu casamento, toda a sua postura, de acordo com a vontade do Senhor. Tema o Senhor, esse é o caminho. Vamos fechar os olhos, vamos orar.